Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, o tema é saúde. Meu amigo querido doutor José Nereu Militão, doutor Nereu, alergista, está conosco mais uma vez. E olha, muito oportuna a visita do doutor Nereu aqui ao nosso programa, porque esse tempo enfarruscado, essa primavera, olha, quem tem alergia sofre nessa época. Bom dia, doutor. Bom dia, Dário. Muito bom estar aqui de volta. Bom, doutor, quem tem alergia sofre muito, principalmente nessa época, né? Inverno e primavera. Inverno. Por quê, doutor? Na verdade, o alérgico respiratório, ele só tem o sossego mesmo de final de dezembro até março. A partir de abril ele começa a descer ladeira, né? E por conta das características climáticas. Agora, o grande problema na primavera é essa amplitude térmica, né? Nós temos aí dias com 30 e poucos graus, 30 e muitos graus. Hoje, quando eu estava vindo para cá, o termômetro do carro estava marcando 18, 17. Pois é, o lance é o seguinte, eu saio de casa de madrugada, 3 horas da manhã, nessa época do ano, tá 17 graus. Aí, chego aqui no estúdio, o estúdio está fechado, 28 graus. Aí eu ligo o ar-condicionado, não sei o que e tal. Quando eu saio 9 horas da manhã do programa, que vou fazer algum trabalho no aterrado, a temperatura já está 28 graus. Termino o almoço, vou para casa, a temperatura está 32 graus. Não há organismo que resista, né? Mesmo quem não é alérgico. Sim, agora, imagine quem é alérgico. O grande problema é quem não tem problema alérgico, esse tipo de clima vai afetar os dois extremos, né? As crianças e os idosos. E o alérgico... Falou comigo, né? E o Falou alérgico... idoso, não, idoso, estou presente. Eu também já estou nessa, estou até com cartãozinho já da prefeitura. Cartão, Já tem cartão, né? Melhor coisa do mundo, já entendeu? Tem mais de 60? Já tem mais de 60. É que eu tenho um amigo que diz que melhor idade é o cacete, né? Doutor Nereu, mas e aí? Então, criança e idoso, as crianças, né? E os idosos. Agora, o grande alérgico, o problema do alérgico, basicamente, é que ele pega qualquer faixa etária, né? Se você parar na rua para olhar, né, ficar observando, você vai ver que todo mundo está coçando o nariz, ou está espirrando, ou está fungando. É muito interessante isso. De vez em quando, você percebe a pessoa na rua mesmo, né? Dá uma série de... Tem cara que dá 5 espirros seguidos. É alergia, não é, doutor? O grande problema é o seguinte: nem toda rinite é alérgica. Tá bom? Certo. Rinite é o fato de você coçar nariz entupir, nariz correr, fungar. Você pode ter o componente ocular da rinite, que é coçar os olhos, ficar vermelho, lacrimejar. O ouvido pode coçar, você pode ter pigarro, tosse. Ela engloba tudo isso. Mas nem sempre tem a ver com alergia. Todas elas se comportam da mesma forma. O grande problema, ou até a grande vantagem do alérgico, que na maioria das vezes, quando você detecta o que lhe faz mal e você consegue evitar o que faz mal, ele estabiliza. Melhora. Ele melhora. Pois é, mas até a pessoa descobrir o que é que faz mal, não é? Sim, na verdade, aí tem que procurar o profissional, tem que fazer os testes alérgicos, e muitos dos pacientes só melhoram com os tratamentos à base de vacina, senão não tem jeito. Agora já tem vacina, então. Tem, né? É o que nós chamamos de imunoterapia, que genericamente é chamado de vacina. Você apresenta para o corpo da pessoa o que faz mal para ela, né? Você separa o que é a porção alergênica da imunogênica. A alergênica é a que faz mal, a imunogênica é a que dá defesa. Então, nós apresentamos para o paciente a porção imunogênica e ele, com o tempo, ele passa a não passar mais mal com o que fazia antes. Doutor Nereu, numa entrevista já há muito tempo, o doutor falou sobre uma coisa que a gente desconhecia: ácaro. Colchão vive cheio de ácaro. Sim. Não é verdade? É. Então,
a pessoa não sabe que é alérgica, ou não sabe que a criança já tem essa imunidade baixa para ter alergia. Como é que faz para descobrir? Por exemplo, criança vive com o nariz escorrendo, e aí? Toda criança, o sistema imunológico só amadurece em torno de 9, 10 anos de idade. Então é muito comum a criança ter quadros infecciosos. Você falou sobre ancião, idade. Quer dizer, eu entrei para a escola com 6 anos de idade e você provavelmente deve ter entrado com 8. Só que hoje as crianças vão para a creche. Nasceu, desmamou, creche. Meu neto ainda não fez 2 anos, vai fazer 2 anos em novembro. Ele já, desde o início do ano, ele frequenta a creche. Então, o que acaba acontecendo? A criança entra em um ambiente contaminado, porque nós nascemos com a imunidade que os nossos pais passam para nós. Então a criança dentro de casa, ela vive numa bolha, numa barreira, porque a doença chega nos pais, bate nos pais e vai embora. E ele não deixa o filho adoecer. Quando você vai para uma creche ou para uma escolinha, antes desse período de maturação do sistema imunológico, você acaba, porque cada coleguinha lá tem uma herança imunológica que veio dos próprios pais. Então o que faz mal para um não faz mal para outro. E aí eles ficam trocando essas bactérias e isso faz com que essas crianças tenham quadros infecciosos de repetição. Isso é uma coisa. Se essa criança ainda tem alergia, ela vai ter a inflamação ocorre com muito mais rapidez, porque o processo alérgico é um processo inflamatório. E do processo inflamatório para o processo infeccioso é um pulo. Aí eu conversei com uma pediatra amiga querida, doutora Rosana. Ela é experiente, antiga, pediatra e tal. E a doutora Rosana falou: tem duas coisas. A criança vai para a creche muito novinha e tal, e começa a conviver com as bactérias. Mas, em compensação, passa por um processo de evolução. Sim. Não é verdade? Isso aí quer dizer, são dois pontos, né? O progresso trouxe isso. Você tem um desenvolvimento social, emocional, a nível de inteligência, de intelecto muito grande, você estando nessa situação. A gente brinca, né, que as crianças antigamente demoravam para abrir os olhos, agora já nasce de olho aberto. Não, mas não é brincadeira, não, doutor. Eu me lembro que na minha infância, quando nasci, eu sou o filho mais velho de uma família de 6. Certo. Então, quando nasci os meus irmãos, os 2 últimos, por exemplo, levava 3 dias para abrir os olhos. Agora acabou isso? Acabou. Tá todo mundo com pressa. Tinha um programa humorístico que na TV Tupi, na minha infância, também tocava pro ar, que o cara falava o que é a natureza, né? Pois mudou, né? Sim. Bom, agora, processo alérgico. Nós estamos vivendo o momento difícil justamente por essa amplitude térmica, não é verdade? Isso. Tem um fim de semana agora previsto aí, com tempo enfarruscado. Isso, frio, garoa, chuva, isso é muito complicado. Voltando àquele assunto do ácaro. O ácaro, ele se alimenta principalmente de restos celulares nossos. Então, ele... não é o celular do telefone não, viu? É célula mesmo. Célula humana. Célula humana. E o local... Ele se alimenta dos restos das nossas células. A gente descama 10 gramas de pele todo dia. É o normal. E o local que você vai mais ter isso é em colchão e travesseiro. Tá? E a pele é a parte maior do nosso organismo. Sim. É órgão? O nosso maior órgão de defesa é a pele. Em matéria de extensão. Né? Correto. Isso. Então, ele fica dentro do colchãozinho. Para você ter uma noção, para cada ano de uso de colchão e travesseiro, você tem em torno de 1 milhão de ácaros dentro.
Jesus. Quando esse colchão ou travesseiro é de algum material orgânico, pena de ganso, crina, hoje em dia o colchão não tem mais isso, mas travesseiro ainda tem alguns, né? Você acaba tendo um desenvolvimento maior porque você tem mais alimento pro bicho ali dentro. Né? Pena de ganso, por exemplo. Isso. Por que faz colchão de pena de ganso? Eu não sei. Eu sei que colchão antigamente de crina é porque não tinha material, né? Então, hoje nós temos as látex, espumas, né? o látex, a mola, essas coisas todas. Então, basicamente, o colchão e o travesseiro, para quem tem um problema alérgico, é muito complicado. Você detectando que a pessoa tem, aí o que você aconselha? Existem capas antiácaros ou a troca. Porque isso já alivia alguma coisa. Não vai acabar com o problema da pessoa, porque ela é geneticamente determinada a ser alérgica. Ela produz um anticorpo numa quantidade maior que deveria. Alergia é excesso de defesa e não falta. Excesso. Excesso de defesa. Você produz um anticorpo numa quantidade maior do que deveria. Jesus. E esse anticorpo reage contra coisas que não deveria reagir. Por isso que você acaba tendo as crises. Bom, vamos lá. Só para completar, já que são 8h47, hora do café favorito, doutor Nereu, nós vivemos essa fase, então, que a fase da descoberta. Sim. A criança começa, o nariz começa a escorrer. Não passa. A hora de procurar o profissional, então, né? Sim, a hora de procurar o profissional, quando esse quadro se torna repetitivo. Não é normal uma criança resfriar toda semana ou resfriar de 2 em 2 semanas. Existe alguma coisa a mais por trás. Eu fico falando de criança, mas posso falar do meu companheiro da melhor idade é o cacete, né? Pois é. Sim, porque isso vai acompanhar a pessoa o resto da vida. E nós temos o seguinte, quando você é criança, além do processo alérgico, porque a curva imunológica de defesa ela sobe, ela estabiliza e ela cai. Então, a partir de 60 anos de idade, você começa a ter um comportamento imunológico que vai ser muito similar a você na infância. Então, você vai perdendo muito da sua defesa. Isso, né? aí. Então, em cima disso, você tem no idoso o mesmo comportamento da criança. Então, daí a pouco, ele, da alergia respiratória, ele tem uma sinusite, da alergia respiratória, ele tem uma pneumonia, e aí vai. Por exemplo, a asma. A pessoa descobre quando é criança. Mas está arriscado a descobrir que tem asma depois de 60, né? Sim. Existem 2 tipos de asma, né? A asma alérgica e existe uma asma que é a asma que a gente chama tipo 2, tá? Que ela dá depois da idade adulta. Nem sempre ela tem uma causa alérgica, esse tipo de asma. Mas o normal, que é aquela asma que suma com simpatia, com toda aquela historinha que a gente conhece até os 9 anos de idade, é que ela retorne depois da 6ª década de vida. Olha só. Gente, 8h49, hora do gostoso café favorito. Doutor Nereu, foi um prazer muito grande recebê-lo. A gente vai procurar outra oportunidade para a gente conversar mais tempo. Estou à sua disposição. Gostaria de ter a oportunidade de transmitir essas informações para os meus ouvintes sempre, constantemente. Estou à sua disposição. Você precisando. Vou convidá-la a voltar aqui ao nosso programa. O doutor Nereu está voltando à atividade, tinha sofrido um acidente, né? Fiquei 380 dias parado. Jesus amado. Mas está voltando, né? Sim, já voltei. Pois já estou atendendo. O consultório está onde, doutor? Agora está na 48, eu montei uma clínica nesse meio tempo, né? E é na 48, número 35. Número 35. Eu estava falando com o doutor Nereu fora do ar aqui e para completar o nosso papo, na segunda-feira eu não venho fazer o programa, quem vai fazer o programa é o Renan, porque eu tenho que fazer uma colonoscopia, que é uma coisa necessária, muito necessária depois que a gente atinge uma determinada idade. Eu não sei, 50 anos. A partir de 50 anos eles dizem que pelo menos uma vez por ano. Recomendo. Na verdade, se tiver alguma coisa. Isso. Né? Se não tiver, aí vai de 2 em 2 ou 5 em 5 anos a partir daí. Eu me lembro que uma amiga proctologista do Rio de Janeiro se arrancou do Rio de Janeiro para Porto Alegre para atender a mãe
e mandou fazer uma colonoscopia. A mãe não queria fazer, teve que fazer, tinha pólipo. Contou para a Helenice, minha mulher. A Helenice logo fez, não tinha problema nenhum. E aí começou, me perdoa a expressão, encheu o meu saco até eu fazer. Sim, eu fiz, sim. Tinha 2 pólipos. Aí, olha só. Aí, anos depois eu fiz de novo. Nada feito, tudo bem. E agora eu vou fazer mais uma vez. Acho que tem 5 anos que eu fiz, vou fazer mais uma vez. Sim. Você fez quantas? Eu com 44 anos, eu tive minha primeira crise de verticulite. Eu tive 3 perfurações intestinais, 8 diverticulites. Jesus! Eu fui operado em 2014, tirei o colo descendente sigmoide. Mesmo depois de operado, eu ainda tive 3 crises de verticulite. Não as tenho desde 2019. Quer dizer, diverticulite é a inflamação do divertículo. Do divertículo. Agora, e diverticulose? É a doença em si. Eu brinco que o meu intestino é igual um choquito. É igual um choquito, entendeu? É cheio de carocinho. Cheio de carocinho. Pois é. Eu fiz em torno de 8 colonoscopias. 8, olha... A preparação é terrível. Mas o resultado é de fundamental importância. Sim, para você acompanhar a patologia. Né? Sim. E aí você não tem mais dor, né? Não tenho vida normal agora. Eu evito muita coisa, né? Pois aí depois você tem que saber o que é que você vai comer, o que é que pode comer, o que é que não pode comer. Existem diversas linhas falando que você não tem que evitar nada, mas eu ainda sou do tempo antigo, eu prefiro evitar para não ter... porque só quem tem a crise que sabe como é que isso afeta a vida. Não, isso é igual vesícula. Eu extraí a minha vesícula já há muitos anos. Com a ajuda da doutora Bernadette Montenegro, do meu amigo querido Ricardo Nami e tal, mas eu pensava que o meu problema era de rins e era vesícula. Eu tive que extrair a vesícula. Nunca tive mais problema. Quer dizer, a gente tem que se cuidar, né, doutor? Sim, com certeza. Saúde é a nossa maior dádiva. Pois é, e a grande verdade é a seguinte: nós estamos no Outubro Rosa. E as mulheres precisam se cuidar, as providências são tomadas pelas secretarias de saúde, as mulheres precisam se cuidar e elas se cuidam muito mais do que nós, homens. Sim. Não é verdade, doutor? Sim, o homem... É por isso que elas vivem mais, né? A expectativa de vida da mulher no Brasil é de 5 a 10 anos acima dos homens, para você ter uma noção. Elas se cuidam. Se cuidam mais e por conta disso, o mínimo sinal elas já vão. Funciona mais ou menos assim. A gente fica protelando. Eu já contei aqui essa semana mesmo, terça-feira, e tem que repetir a história. O Delay é muito bem humorado, né? Torcedor do Fluminense, grande Delay, meu amigo, comentando que a Helenice sentiu qualquer coisa. Não botei isso aqui, eu vou lá ver o que é, e vou retirar, vou resolver e tal. Aí o Delay, você vai morrer cheio de saúde, hein, Lelê? Um abraço, querido. Prazer tudo também. Tchau. Com Dário de Paula, a sua manhã é sensacional.